Vamos seguir então para a nossa série de mensagem, então, seguindo a recompensa da espera. Hoje nós vamos falar um pouco sobre santificados na espera. Deus escolheu para nós, para todos nós, que nós tenhamos um caminho a percorrer, que nós tenhamos um processo. Deus não vai dar para nós a promessa que Ele nos deu de um dia para o outro. Não vai ser algo imediato, mas nós vamos ter que passar por um processo, por um tempo. E nesse processo nós vamos passar várias situações em que algumas seremos aprovados, outros não, mas Deus usará para nos ensinar aquelas situações também. Já aprendemos que Abraão tinha uma promessa que recebeu de Deus, que era possuir a terra Canaã e também ser pai de uma numerosa nação. E essa promessa não aconteceu de imediato, como eu falei antes. Ela levou 25 anos para Isaac nascer, para primeiro o seu filho prometido, nascesse, e mais uma longa trajetória de conquista e construção da terra prometida. Fora que a grande descendência de Abraão, ela foi crescendo mesmo após a morte de Abraão. E até os dias de hoje, nós somos abençoados com o testemunho de vida dele, com o exemplo que ele deu para nós. Então, nós podemos ver que a promessa que Deus derramou sobre Abraão ecoa até os dias de hoje, abençoando as nossas vidas. E da mesma forma que Deus fez com Abraão, Deus também deseja fazer nas nossas vidas. Mas hoje queremos trabalhar um texto em específico de um episódio que aconteceu na vida de Abraão. Pode passar o texto ali. Diz o seguinte: houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga então que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Naquela época em que Abraão estava vivendo, na terra de Canaã, estava acontecendo uma fome terrível. Não tinha alimentos. E nós podemos nos colocar um pouco no lugar dele, Nós com nossas famílias, nossos familiares, vendo nossa família e nossos familiares passando fome. Nós precisamos fazer algo. E da mesma forma, Abraão, ele teve que tomar alguma atitude. E ele decidiu, então, ir para o Egito, que naquela época, lá no Egito, estava tendo alimentos. Então, seria a única saída dele. Então, ele pegou sua família, seus familiares e seus bens e foi para o Egito para conseguir alimentos. Mas o Egito era uma terra estrangeira para Abraão. E lá tinha um costume. Se havia uma mulher muito bonita e ela era casada, o que acontecia? Os outros homens que gostariam de tê-la por mulher iam lá e matavam o marido. Matando o marido, eles podiam então tomá-la como esposa. Naquela época não podia se divorciar. Era assim, ou ela era tomada como esposa sendo viúva ou não era. Então havia esse grande perigo e Abraão sabia disso e ele estava com medo. Além do desespero de ver a sua família passando fome, além do desespero de ver toda aquela situação, ele tendo que sair da terra prometida, onde ele estava, onde ele sabia que era de Deus, da parte de Deus para ele, ele tinha que ir para uma terra estrangeira. Ele ainda chegou lá e ele estava com medo de morrer. Ele estava aflito naquele momento. Então, Abraão, por não saber lidar, naquele momento, acabou mentindo. E ele cobrou de Sarai: Sarai, você chega lá e você fala que você é minha irmã. Você não fala que nós somos casados, você é minha irmã. E Sarai chegou lá, então, se apresentou como irmã de Abraão. E dito e feito, ele foi muito bem tratado. O rei logo notou ela, trouxe ela como concubina. E ele ganhou muitos animais, ganhou muitos pertences. Abraão foi tratado assim como ele queria, porque o rei tinha interesses na irmã dele. Até que então, quando Sarai foi levada pro palácio do rei, do palácio do faraó lá, aconteceu que Deus, vendo aquela situação, e o pior poderia acontecer, e se o pior acontecesse, toda a promessa que Deus tinha na vida de Abraão e Sara poderia não ser cumprida, caso o faraó se deitasse realmente com Sarai. Então havia um perigo ali eminente de um pecado gravíssimo a acontecer, mesmo
Faraó não sabendo, né, que Sarai era esposa de Abraão. Então, Deus interveio nessa situação, lançou doenças gravíssimas na família do Faraó. Faraó logo entendeu que era por causa de Sarai e chamou Abraão. Ô Abraão, como é que você me faz isso? Como é que você não me fala que ela é tua mulher? Como é que você mente para nós e fala que ela é somente a sua irmã? Então, Abraão, imediatamente naquele momento, foi expulso junto com a sua família daquele país. Ele teve que pegar seus pertences e ele foi expulso daquela nação. Então, nós vemos claramente, né, nessa história que Abraão, ele quebrou os princípios que ele tinha. Num momento de desespero, num momento de angústia, num momento de pressão, ele quebrou os seus princípios e ele mentiu. E nós vemos também que no início ele até teve benefícios, né? Ele foi muito bem tratado, foi muito bem cuidado, mas depois ele foi exposto perante ao faraó e a corte, ele foi expulso do país. Imaginem, irmãos, a vergonha de Abraão naquele momento. Ele se dizia sempre um homem de Deus e ele foi exposto num pecado muitas vezes tão pequeno, né? Muitas pessoas dizem, mas é só uma mentirinha. Mas era uma mentirinha que poderia ter acabado com toda a promessa que Deus tinha sobre Abraão e Sarai. Ele chegou a expor a sua esposa a esse perigo. E nós vemos também que Faraó, mesmo não sendo parte do povo de Deus, Faraó temeu muito mais a Deus naquele momento do que o próprio Abraão. Porque Faraó, entendendo que era a situação da Sarai ser esposa de Abraão, ele podia ter mandado matar Abraão e ter tomado Sarai como esposa. Ele podia simplesmente ter ignorado isso e tomado ela igual como esposa. Mas ele temeu. Ele disse, não, aqui eu não posso mexer. E ele foi lá e mandou, então, Abraão embora. E nós vemos que Abraão também foi constrangido por essa atitude de Faraó. Porque quem nem deveria ter mentido era Abraão, né? Então, nós vemos que Deus agiu protegendo Sarai e Faraó de um pecado grave, que com certeza a consequência ia sobressair sobre aquela nação também. E nós percebemos que muitas vezes, irmãos, os benefícios e os prazeres que o pecado nos traz, eles são tão pequenos e tão passageiros, se comparado ao tamanho das consequências que eles podem trazer. Vocês veem uma mentirinha de Abraão, trouxe doenças gravíssimas para a família de Faraó. E se ali tivesse acontecido o pior, poderia ter trazido consequências gravíssimas para aquela nação. Então, como é importante nós termos uma vida com Deus, nós termos uma vida de obediência a Deus, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Podemos ver na vida de Abraão que Deus não queria somente dar uma promessa para Abraão, mas Deus queria também trabalhar na vida de Abraão. E Deus dando a promessa para ele, trabalhando na vida dele, ele poderia usar, e como usa até hoje, o exemplo de Abraão como um homem que, obedecendo a ele, olha tudo que Deus fez na vida de Abraão. Da mesma forma, Deus quer agir nas nossas vidas. Enquanto nós esperamos a promessa que Deus tem para nós, Deus vai trabalhando e agindo nas nossas vidas. E o princípio que nós vamos trabalhar hoje e estudar é: sua espera contribuirá para santificar sua vida. Deus deseja trabalhar em nós e para isso precisamos saber que a santificação é um processo gradual e constante. Nós temos uma promessa juntos, todos nós, coletiva, de que um dia nós moraremos com Jesus na eternidade. Essa é uma promessa de Deus para nós. E até nós chegarmos a esse dia em que Jesus voltará e nós nos reuniremos com Ele no céu, existe um processo. Existe um caminho, existe um tempo em que nós moraremos aqui, nessa terra. Quando nós aceitamos Jesus, nós não somos imediatamente santificados. E nem somos imediatamente levados aos céus. Salvo algumas exceções que aceitam Jesus logo, né? E logo partem dessa terra. Mas não é algo que acontece de imediato. É algo que acontece gradativamente. É algo que acontece dia após dia. A transformação nas nossas vidas, ela é diária. Não é algo da noite para o dia. Então, esse processo que nós passamos aqui na terra, esse dia após dia de viver e conviver com Deus,
de errar muitas vezes, aprender com os nossos erros, Deus nos mover situações para nos alinhar novamente. Esse processo nós damos o nome de santificação. E santificação é o processo que nós temos de estarmos e ficarmos santos. A palavra santo vem da palavra hebraica kadosh. Seu significado é sagrado, separado ou consagrado. E a Bíblia vai dizer em 1 Pedro, mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Também vai dizer lá em Tessalonicenses, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Ou seja, irmãos, nós cristãos somos chamados para sermos filhos de Deus, somos chamados para sermos santos. A palavra santo significa ser consagrado, ser separado, ser sagrado, né? E nós, como cristãos, nós não podemos agir como as pessoas do mundo. Nós não podemos agir como as pessoas que não têm Jesus. Se nós estamos no meio dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas que não têm Jesus, e algo em nós não é diferente deles, então nós precisamos urgentemente rever as nossas atitudes. Porque nós não podemos ser santos, nós não podemos ser separados se no meio deles nós agimos igual. Nós não podemos, no meio dos nossos amigos, nos igualar a eles. As nossas atitudes, elas devem ser assemelhadas a Jesus, as atitudes que Jesus tem. Porque a santidade é o lado visível da salvação, é algo que tem que ser visto. Ele tem que ser visto de longe. Se nos nossos amigos, nos nossos parentes, nos nossos familiares, colegas de trabalho, muitas vezes as pessoas não percebem que nós somos crentes, não percebem que nós somos cristãos, não percebem que nós temos vida com Deus, então tem algo errado nas nossas atitudes e no nosso comportamento. Porque a santidade deve ser vista. Ser santo é ser semelhante a Jesus. E Deus usa esse tempo, então, aqui na terra, esse tempo que nós passamos aqui, todas as circunstâncias que nós vivemos aqui, para nos preparar, para nos limpar, para nos purificar, para nos melhorar, para desfrutarmos da salvação. O plano de Deus não é somente o céu. O plano de Deus é restaurar o plano original, em que nós somos filhos e santos. E isso se completará no dia que Jesus voltar, mas até lá, nós precisamos ser transformados dia após dia. A santidade é a prova que você está no caminho em direção ao céu. E o processo de santificação exige uma resposta da nossa parte. A santificação é algo que, ao mesmo tempo que ela é sobrenatural, ela também é natural. Ela é sobrenatural no sentido que Jesus morreu por nós, o seu sangue nos limpa e nos purifica. O seu sangue nos dá força, o Espírito Santo nos dá poder. Essa é a parte sobrenatural de Deus. A resposta de Deus é aquela força a mais para nós sermos santos. É aquela convicção para nós vivermos a santidade. Mas existe a parte natural da santidade, que é a nossa resposta ao que Deus nos pede. E a nossa resposta deve ser sim e amém a tudo que Deus nos pede. Deve ser sim e amém à vontade de Deus. E nós devemos dizer não em todo tempo, quando não for da vontade de Deus. Nós devemos dizer não para todas as coisas que não vêm de Deus, todas as coisas que são desse mundo. E Deus nos enviou um presente. Lá em João vai dizer, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Também em Gálatas vai dizer, quero dizer a vocês o seguinte, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Ou seja, Deus nos enviou o Espírito Santo, Deus nos enviou o presente, Deus nos enviou um conselheiro, Deus nos enviou um guia, alguém para nos ajudar, alguém para caminhar conosco, alguém para nos dar ânimo quando nós não estamos animados, alguém para nos dar força quando nós nos sentimos fracos, alguém para nos dar alegria quando a gente só sabe chorar, alguém para nos dizer vai para lá, não vai para lá, alguém para nos dar convicção, alguém para nos dar uma força sobrenatural. É o Espírito de Deus, é Ele que nos guia nessa terra. Também tem um texto lá em João que vai dizer assim, porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o coração. É assim que podemos ter certeza que estamos vivendo com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Cristo viveu.
É a obediência que nos leva à santificação. É aquele momento em que você está para tomar uma decisão, você sabe qual é a vontade de Deus e você sabe qual é a tua vontade. A tua vontade aparentemente pode ser melhor, você pode ter muito mais benefícios, você pode ganhar muito mais dinheiro, você pode ter muito mais prazer na tua vontade, mas a vontade de Deus é outra. E você está lá naquele impasse, o que eu vou decidir, o que eu vou decidir, o que eu vou decidir. E o Espírito Santo está aqui dentro gritando, vai para lá, é a vontade de Deus, vai para lá, toma aquela decisão. E você toma ela. Você ouviu o Espírito Santo. Aí você pode pensar, mas essa decisão vai doer. Não tem problema que vai doer. O Espírito de Deus vai te dar toda a força necessária para você passar por esse momento de dor. Ele vai te dar todo o consolo e depois você vai desfrutar da alegria que vem do céu, que vem do alto. Mas eu vou perder muita coisa aqui na terra. Não tem problema. Nada nessa terra tem tanto valor quanto as coisas que Deus vai nos dar. Quantas coisas que Deus tem preparado para nós. Não existe dinheiro e riqueza nessa terra que vale tanto quanto o que Deus tem para nós. Então não importa se nós vamos perder algo aqui. Mas o caminho vai ser muito mais difícil. Não tem problema. As bênçãos que você vai colher da obediência, elas vão ser 1000 vezes melhores e 1000 vezes maiores. E Deus vai te dar o tempo todo, através do Espírito Santo, direção e estratégia para passar por aquele momento difícil, para passar por aquele caminho difícil ou aquele processo difícil. É o Espírito de Deus que faz isso em nós. E o poder, como antes nós cantamos, a música encaixou, bem perfeitamente hoje. O poder de Deus habita em nós e o poder de Deus se chama Espírito Santo. Mas nós precisamos permitir que Ele se manifeste. E nós permitimos que Ele se manifeste quando nós dizemos sim e amém para Ele. Quando nós somos teimosos, quando nós fugimos da vontade de Deus, nós não permitimos que o Espírito de Deus se manifeste e nos dê a força que nós precisamos. Por isso que muitas vezes nós sofremos tanto, quando era só orar e pedir, Deus, me ajuda. E o Espírito de Deus vem, o Espírito Santo vem. E Ele vai te trazer tudo o que for necessário para você conseguir se manter em santidade. Deus ama a santidade em nós. E a santidade em nós é amar a Deus. Uma coisa não existe sem a outra. Nós declaramos que amamos a Deus quando obedecemos a Ele. Mas nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não obedecemos a Ele. Se nós não vivemos uma vida segundo a vontade dEle para nós, nós não podemos dizer que amamos a Deus. E para não pecarmos, é necessário fortalecer o nosso espírito, investindo em hábitos espirituais que nos transformarão nossos pensamentos, nossos sentimentos e, por fim, nossas vontades. Tem uma historinha bem legal, que ela fala assim, que havia uma mulher. E ela achou um cesto, e ele estava bem sujo de lama, e ela queria usar aquele cesto. Então ela pegou o cesto e levou para o rio, porque ela queria pegar a água, do rio. Então ela afundava o cesto e erguia o cesto, mas a água não ficava dentro, ela passava pelos buraquinhos do cesto. E assim aquela mulher ficou tentando, ela baixava, levantava, baixava, o cesto levantava. E a água não retia, e não retia, e não retia. E a mulher, meu Deus, mas esse cesto tem algum problema, porque não retém a água. Mas, ao final daquele processo, ela fez esse movimento várias vezes. E quando ela olhou para o cesto, ela percebeu que algo aconteceu. O cesto estava limpo. E antes o cesto estava cheio de lama. E nós podemos comparar essa história bem simples, o cesto às nossas vidas. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos um cesto cheio de lama. Nós estamos completamente na lama, no pecado, na impureza, nas coisas ruins desse mundo. Mas aí Jesus vem e nós somos mergulhados no rio, nós somos mergulhados na presença de Deus, nós somos mergulhados na palavra de Deus, nós somos mergulhados na celebração, nós somos mergulhados em aconselhamentos espirituais, pastorais, nós somos mergulhados em oração, nos pequenos grupos, na comunhão com os irmãos, e cada mergulho, quando nós saímos, nós estamos mais limpos. Irmãos, pode ser que você já chegou a pensar que, nossa, eu aceitei Jesus, mas tanta coisa deveria estar acontecendo, mas não está acontecendo. Parece que eu leio a Bíblia, leio, mas não retém, parece que não fixa na cabeça, parece que nada acontece. Eu estou ali lendo a Bíblia. Mas nós precisamos mudar a nossa perspectiva de olhar.
Não é que precisa acontecer algo aos nossos olhos. Já está acontecendo. A cada momento que nós nos encontramos com Deus e mergulhamos, somos mergulhados na presença dele, impurezas saem, pecados saem, comportamentos errados saem, e nós somos purificados. Está acontecendo alguma coisa, e isso faz parte do processo de Deus. Resumindo, irmãos, um cristão que não é santo é uma contradição de tudo que a Bíblia ensina. Nós precisamos ser santos. E a santificação nos levará à promessa. Já vimos que não existe uma rota sem passarmos pela santificação. Não existe outro caminho. Não existe outra forma. Nós precisamos passar pelo processo que Deus tem para nós vivermos a vontade de Deus, para nós vivermos as promessas que Deus tem para nós. E alcançar a promessa nos fará chegar ao pleno propósito de Deus. Aquilo que Deus tem, aquilo que vai nos deixar completos, né? E assim como vemos na história de Abraão, depois que ele passou por esse episódio em que ele errou, percebeu que errou, né? Mais para frente ele cometeu vários erros, irmãos. Abraão errou, mas ele perseverou. Ele percebia que ele estava fora da rota que Deus tinha para ele e ele voltava para a rota. E em todo tempo que ele se desviava um pouquinho do caminho, Deus movia alguma situação, Abraão mesmo percebia e ele voltava para o caminho de Deus. Abraão foi um exemplo de perseverança, de fé, de obediência para nós. E isso nos abençoa até hoje. Nós podemos ler lá em Tiago 2, você pode conferir depois. Abraão é mencionado na Bíblia como pai da fé. Mais para baixo, no outro versículo, ele é mencionado como amigo de Deus. Imaginem, irmãos, ele não foi perfeito. Abraão errou como todos nós erramos. Mas Abraão perseverou. Abraão continuou no caminho. Abraão seguiu na obediência. Custou tudo para Abraão, assim como custa tudo para nós. Mas Abraão desfrutou da promessa que Deus tinha para ele, assim como nós um dia também desfrutaremos. E hoje, irmãos, vocês vão ver que muito se fala, né, em viver a melhor versão. Vocês vão ver que na internet tem vários cursos e treinamentos em que as pessoas prometem que se você viver ou descobrir a sua melhor versão, você terá sucesso, você será pleno, né? Eles até colocam de fundo, de capa desses treinamentos, um casão, um carrão e uma família feliz, porque acabou os problemas. Todos os problemas se acabam com aquele curso. É um milagre, é algo assim sensacional. Você vai ser um cara de respeito, um cara incrível, um cara maravilhoso, uma mulher maravilhosa, uma mulher de poder na sociedade, de nome. Tudo por descobrir a sua melhor versão. Mas isso não passa, irmãos, de como tudo aquilo que o mundo nos promete, de uma grande ilusão. Porque não tem como nós olharmos para nós mesmos e nós vermos propósito aqui. Não tem como nós olharmos para nós mesmos e nós encontrarmos a nossa melhor versão. Não tem como. Porque nós precisamos olhar para o nosso Criador, foi Deus que nos criou. Nós precisamos olhar para o alto, é no alto que nós vamos encontrar propósito. É em Deus que nós vamos encontrar a nossa missão, é em Deus que nós vamos encontrar a nossa melhor versão. E todo esse processo nós passamos de santificação, de purificação, de limpeza, de cura, para nós nos tornarmos a melhor versão que Deus tem para nós. Porque foi Deus que nos criou, é Ele que sabe qual é a melhor versão. Abraão viveu a melhor versão dele. E nós somos abençoados até hoje. Porque ele viveu a melhor versão dele. Ele se permitiu. Deus moldar, Deus mexer, Deus curar, Deus transformar, Deus purificar, Deus limpar. Abraão permitiu e nós precisamos permitir isso também. Em Romanos, lá vocês vão encontrar: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar a Deus está condicionado totalmente à nossa transformação. Ninguém experimenta da vontade de Deus se continua em hábitos pecaminosos, se continua com o seu caráter
do mundo, se continua tendo aqueles pecadinhos de estimação, se continua tendo pecados ocultos, se continua tendo práticas mundanas, pensamentos mundanos, se compactua com ideologias desse mundo. Não há como nós vivermos da vontade de Deus se em algum lugar do nosso coração, da nossa mente ou da nossa alma ainda tem algo que compactua com as coisas desse mundo. Não tem como, irmãos. A Bíblia é clara nesses versículos que eu li antes, que nós vamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus se nós nos mantermos dentro dela. Se nós nos mantermos em obediência a ela, se nós nos mantermos fiel a ela. É na leitura bíblica, é no jejum, é na oração, é na igreja. É aqui que nós vamos encontrar a vontade de Deus, a nossa melhor versão, a nossa realização de vida. O nosso maior sucesso é viver a vontade de Deus. Não existe sucesso nesse mundo. Você pode até ter um baita empregos, ter muito dinheiro, mas se você não tem sucesso com Deus, se você não vive plenamente a vontade de Deus, na verdade você não tem sucesso nenhum, porque nós não vamos levar nada dessa terra. Jesus está voltando e nós precisamos tomar uma postura como cristãos santos. Jesus vem buscar a sua igreja santa. Nós precisamos tomar uma postura diferente. E se há algo em nós que não corresponde com o que a Bíblia diz, deve ser mudado. Custe o que custar. Doa quanto doer. Você perdendo o quanto tiver que perder. Irmãos, nada nessa terra vale tanto quanto que Deus tem preparado para nós. Nossa conclusão: enquanto esperamos, aproveitamos para nos santificar. Irmãos, não negocie os princípios e valores de Deus por nada nessa terra. Nada aqui vale tanto quanto que Deus tem para nós. Gravem isso, irmãos, nada vale. Quando aparecer algo na sua frente e parecer que chamou a sua atenção, e aí você pensa, nossa, isso vale a pena, mas vai contra a Bíblia, não vale a pena. Porque não chega nem perto do que Deus tem para ti. Diga sim e amém ao processo de santificação de Deus em todo tempo. Diga sim e amém. Nos tornaremos pessoas melhores vivendo a vontade de Deus. E esse será o nosso maior sucesso. Sermos conhecidos como filhos santos de Deus. Essa é a melhor virtude que podemos ter nessa terra. E viveremos um dia juntos na eternidade com Jesus. Mas nós precisamos aqui fazer a nossa parte e dizer sim e amém para tudo que Deus tem para nós. Amém, igreja?